Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição desse que é o Tripé Podcast, o programa em que eu recebo dois convidados para construirmos uma tese, uma ideia que é sustentada por três pontos de vista, né? E esse talvez seja o programa mais desafiador que eu tenho feito. Já estamos na sexta edição do Tripé Podcast aqui nesse formato. E, cara, se eu soubesse que seria tão legal receber pessoas assim, bater esse papo toda semana, eu já teria feito esse projeto há muito tempo antes. Mas, como eu dizia, esse é o Tripé Podcast. Se você está assistindo esse programa no YouTube, faça a sua inscrição, ative o seu sininho, deixe seu comentário, compartilhe, etc e tal. Se você está escutando esse programa nas plataformas de áudio, por favor, siga o Tripé Podcast no Spotify, no Deezer, compartilhe e, enfim, faça tudo aquilo que é o padrão das redes sociais do mundo digital. Esse que é o nosso tema central também, a transformação digital e tudo em que essas ferramentas impactam aqui no nosso dia a dia. Então roda a vinheta que hoje o papo está muito bom. Eu fiz uma abertura aqui, Dr. Taki Cordaz e Rossandro Klinger, que eu recebo aqui agora, sejam muito bem-vindos, mas eu tinha feito uma abertura que eu escrevi assim: hoje é um programa que literalmente entrará na mente de você que nos escuta, né? E eu acho que entrar na mente é aquela coisa que a gente deixa, ou seja, um comercial que tem um jingle cansativo, ele entra na sua mente, é aquela coisa que não larga de você, né? Compre e essa expressão... batom. Exatamente. E a gente, entre os meus amigos, fala, pô, tinha um nos tempos de adolescência, nos tempos pré-pandemia, né? Numa balada, numa festa, eu tinha uns amigos que falavam assim, quando começava a conversar com uma menina, falava, nossa, essa daí eu entrei na mente. E aí evoluía, entrou na mente, né? O papo encaixou e aí evoluía para alguma coisa, um namoro, uma ficada, o que seja. Mas enfim, já estou abrindo aqui coisas pessoais para esses dois convidados aqui. Um psicólogo. Entrei na mente, eu não, né? Entrei na mente dessa mina aí, doutor. Enfim. Eu não faço apresentações muito longas, porque eu acho que não precisamos mais disso. Acho que esse é um papo extremamente informal e vocês já são muito conhecidos nas suas respectivas áreas. Então, eu vou começar esclarecendo e pedindo para Rossandro, você que é mais veterano do que talvez, com certeza do que o Dr. Taki, e até do que eu, porque eu vim também da mídia formal, mas você que é veterano no mundo digital, que você explique para quem é leigo e está escutando, em primeiro lugar, qual a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra, e em segundo lugar, como o mundo digital e as redes sociais impactaram a sua carreira e, claro, a sua vida, né? Claro. Bem, um psiquiatra é um profissional médico com uma formação consistente em medicina que faz a sua residência em psiquiatria e que também pode se tornar um terapeuta. E porque tem a formação em medicina, e ele é o profissional que, por exemplo, eu nunca fui, doutor Taki, um psicólogo antipsiquiatra, muito pelo contrário. Todos os meus pacientes que tinham necessidade de um acompanhamento, sempre indiquei, acho que é extremamente importante, as descobertas e os medicamentos que a gente tem hoje à disposição têm salvado vidas, da loucura, literalmente, de não ter uma vida minimamente funcional. Então, a psiquiatria tem uma contribuição gigantesca. Eu acho que dentro, o professor pode falar muito melhor do que eu tenho vários amigos, muitos amigos psiquiatras, assim, eles sofrem de crise de identidade dentro da própria medicina, porque eles são fronteiriços, né, entre as ciências do comportamento e a medicina, aquela coisa mais cartesiana, enfim, que a gente sabe. Mas, para mim é um prazer estar aqui com vocês dois, né? O professor Taki é uma referência no Brasil. Pedro, a gente se conheceu num trabalho recente, e aí nem sabia que era filho de um cara que eu sou fã, que é o pai dele, que é o Mário Sérgio Cortella. Dava para fazer um podcast só perguntar como é que é ser filho de Cortella. Um dia a gente faz com ele, viu, doutor? Se eu te contar... Vou responder com uma resposta dele mesmo, que é: se eu contar minha vida para você, você chora, Rossandro. Bom, com relação a como é que a rede entrou social na minha vida, né, Pedro? Eu comecei a fazer...
Bom, eu tinha consultório e dava aula na universidade. Essa era a minha vida. Final da tarde, final da noite, início da noite, aliás, saía, comprava pão, voltava para casa, entrava para minha esposa. E aí, um aluno meu da universidade me convidou para fazer uma palestra para os funcionários dele. Eu não conhecia nem esse mundo de palestras. Tal. E ele, inclusive, é o ex-sogro de Juliette. Caramba, o mundo é pequeno mesmo. O mundo é pequeno, né? Campina Grande mesmo? Campina Grande, exatamente, ex-sogro de Juliette. E aí eu fui fazer a palestra, ele me indicou para a Sebrae, aí se abriu um outro mundo, assim, da possibilidade de levar para além da sala de aula aquele conhecimento. Mas eu fiquei aqui muito em Campina Grande. Você que é da mídia tradicional sabe muito bem que antes, sem internet, para que eu fosse conhecido nacionalmente, eu precisaria estar no Eixo de São Paulo. Era uma condição sem a qual você não era conhecido. Bom, aí as pessoas, você tem que ser conhecido. Eu lembro que eu fui para São Paulo uma vez, para uma agência de palestras, e a pessoa disse assim, olha, sinceramente, assim, você sendo paraibano, ninguém vai lhe contratar. Com esse seu sotaque, ninguém vai querer lhe contratar, mas a gente pode fazer o seguinte, muda o teu telefone para 1011, porque com 83 ninguém vai te contratar. É sério, professor, é sério. Desse jeito. Seu nome ajuda, Roçando Clinge, é um nome que dá para a gente, é legal, ele é vendável, assim. Seu jeito também ajuda, eu não quis nem perguntar o que é que ele imaginava do meu jeito. Eu fiquei ali, olhando tudo aquilo ali. Nossa. Depois ela finalmente disse, a gente pode colocar numa fonoterapeuta para você fazer um curso de apagamento de sotaque. E a minha resposta foi, oxe... Curso de apagamento de sotaque, uma fono, assim, existe, seria. Existe fono. Por exemplo, quando você está nos Estados Unidos, que você vai morar lá, e você quer melhorar o seu accent, você faz um curso para falar como americano. Igual aqueles atores de novela brasileira que são de Portugal, e que ficam no Brasil, eles fazem um curso para apagar aquele sotaque de Portugal, né, assim, por assim dizer. Sim. Então, só que eu disse, eu não posso começar a minha carreira de palestrante vendendo uma mentira, né? Eu vim de uma casa em que minha mãe me ensinou que eu não era melhor que ninguém, mas eu não era menor que ninguém. Então, se quiserem me ouvir um dia no Brasil, vai ser com o e tudo. Voltei para Campina, continuei por aqui, até que eu resolvi, assim, mesmo com dificuldade, porque eu acho horrível gravar vídeo, sabe? Até hoje, para mim, é chato. A gente conversando aqui, para mim, é maravilhoso, porque eu estou interagindo com 3 pessoas, com 2 pessoas, e para mim é massa. Aqui. Eu me sinto se a gente estivesse no sofá da casa um do outro tomando um café. Então a gente. Mas quando eu estou assim, sozinho aqui para gravar um vídeo, gente, eu travo geral. E aí a pessoa que me contratou, que eu contratei para fazer isso, ela, vamos fazer o seguinte, eu senti que você trava. Ela foi lá no meu consultório, pegou um iPhone 4, colocou assim e me fez perguntas, né? Só que antes disso, havia uma entrevista que eu tinha dado à TV Cultura local aqui da minha cidade, uma espécie de roda viva aqui local, né? E eu lembro que eu estava indo fazer uma palestra na Suíça, não uma palestra profissional, palestra religiosa, na Suíça. Quando eu estava em Portugal na conexão, minha esposa ligou na volta. Meu amor, o Lázaro compartilhou um vídeo teu, já está com 6 milhões de visualização. Aí eu fiz, que Lázaro? Lázaro Ramos. Aí eu fiquei pensando que era Lázaro cantor gospel, né? E o que ele quer comigo, Lázaro gospel? Não, é Lázaro ator. Aí eu, que legal. Quando eu cheguei no Brasil, assim, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Era uma coisa bem estranha, assim. Grupo de WhatsApp, tinha gente pedindo para traduzir para tcheco, pedindo para traduzir para o chat. E aí eu nem imaginava, era uma coisa muito veloz. Que ano foi isso? Foi em 2017, no segundo semestre de 2017. E aí, Pedro, eu gravei um vídeo também no iPhone, que era sobre a arte de envelhecer, e esse iPhone gravado mesmo, só que ela ficava perguntando para mim, sabe? Ela ficava atrás do telefone, e me perguntava e eu respondia no telefone. Foi quando Fátima Bernardes entrou em contato, né? Porque a gente queria ele trazer aqui no programa também e tal. Aí eu disse, poxa, do nada, assim, de repente, né? Eu sei que de 2017, assim que os vídeos viralizaram, eu já tinha, finalmente eu achei uma agência em São Paulo que queria apostar em mim mesmo antes dos vídeos, que é a Sandra Pascoal, que até hoje é a minha agência, o pai conhece muito ela, né? Uma pessoa maravilhosa aí de São Paulo, sem preconceito nenhum. Sandra, eu vou tentar te vender, vamos embora, né? E aí, quando começou esses vídeos, e aí foi incrível, porque eu fui para Fátima, acho que uns 3 meses depois das viralizações, né? Aí veio convite da Planeta, da Sextante, para escrever livro e tal. Legal. E a minha vida mudou, assim, no final de dezembro desse mesmo ano, eu já não tinha mais consultório, nem dava mais aula na universidade, porque eu estava fazendo 22 palestras por mês, pegando 75 voos por mês. E aí, claro,
isso tem um lado também ruim, né? Assim, de ter que fazer um acordo familiar com relação à necessidade desse primeiro momento de deslocamento que é necessário, você fazer alguns sacrifícios, e depois você fazer uma manobra, e também depois você dizer para você, tá, eu vou fazer isso, mas eu não vou, por exemplo, agora a moda é fazer dancinha na internet, tá? Não vou, eu vou fazer isso aqui, cara. Se quiser esse conteúdo, eu não vou ficar cedendo a qualquer modismo, porque aí eu vou me sentir um palhaço, tá? Aí é aquela coisa que você vai construindo, né, sua relação com as redes sociais. Eu achei que seu canal no YouTube era até mais antigo do que 2017. Nada, em 2017 eu tinha 5 mil pessoas no Insta, acho que 1.000 no YouTube, era isso. Olha só que bacana. E já construiu, enfim, um público muito grande nesses 3 anos. A Agência Sofia também é de outubro de 2017, que foi quando eu saí da Globo, então somos mais ou menos contemporâneos no digital. Agora, o Dr. Taki, que eu não consigo não chamar de doutor. Ele insiste para mim para eu não chamá-lo de doutor, mas eu não consigo. Taki Cordaz virou um grande entrevistador pós-pandemia, né? Já era reconhecido, claro. Oi? Já estou me candidatando aqui, ó. Ah, exatamente. Isso, ótimo. Já vou cantá-lo. Taki, como que surgiu essa ideia de fazer entrevistas no seu Instagram? Claro, como que o mundo digital hoje, um ano depois do início dessa pandemia, mudou o seu dia a dia, mudou a sua rotina? E por que você teve essa iniciativa, né? O que mudou ali dentro do seu ambiente de trabalho, ou dentro da sua rotina, que você achou interessante encaixar essa parte? Tá. Pedro, obrigado primeiro pelo convite. O meu afeto e meu agradecimento a você pelo convite. Mais ainda quando tem um cara, eu vou chamar de cara, esse cara tão legal, esse cara tão brilhante, quanto o Rossandro aí. Antes de eu responder a tua pergunta, eu vou dizer que o que ele falou me deixou entre comovido e revoltado. Tem um poema do Drummond que diz assim: essa lua, esse conhaque me deixam comovido como o diabo. O que o Rossandro falou me deixou entre comovido e envergonhado. E quando a gente vai para a rede social, acho que eu que fico na academia, ficava só na academia e publicando paper, escrevendo livro, mais ainda você tem um choque com o preconceito, com a violência desse país. Claro que a gente não era tolo de achar que esse país era um paraíso hospitaleiro, algo alegre, algo pacífico, né? Um povo alegre, meio indolente, né? Mas a rede social me mostrou gente que me odeia, porque eu não fiz absolutamente nada. A rede social me mostrou um Brasil agressivo, um Brasil preconceituoso, né? Foi uma das descobertas mais dolorosas que eu tive. Eu pensava assim, mas eu não fiz nada, eu estou tentando fazer o bem, né? Isto não é um valor universal, né? Você lembra, antes de eu começar aí o meu canal de Instagram, fui falar com você, aí você me deu umas dicas. Aí eu falei, não, eu tenho medo, porque eu sou um professor universitário, as pessoas me conhecem na academia, eu tenho medo de fazer um negócio popularesco. Aí você me dizia, cara, tem que ir e tal. Mas eu vou te dizer que a minha maior motivação foi uma motivação política. Olha que legal. Eu tinha uma história acadêmica lá atrás de movimento de esquerda. Eu tenho um pensamento que certamente é um pensamento mais à esquerda, mas dentro da universidade o que eu podia fazer era tentar oferecer o melhor atendimento e possibilidades de atendimento para as pessoas sem recurso e montar serviço. Acho que esse era o meu papel social. Quando em março do ano passado fechou, e eu comecei a perceber que havia a ciência virou dejeto, né? A honestidade virou algo menor, virou lixo.
que eu vi que a direita invadiu as redes sociais contando algo que nos revoltava. Quer dizer, era o império da anticultura, da anticiência, do preconceito, da homofobia. Eu falei, é a hora. É a hora. Eu desisti de virar professor titular há muitos anos, nem tenho talento, nem tenho paciência para isso, desisti de fazer algumas outras coisas na universidade. Falei, olha, eu acho que eu estou bem do ponto de vista acadêmico, bem do ponto de vista de consultório, bem do ponto de vista familiar, para ousar fazer alguma coisa diferente. Então, aí eu fui para o Instagram e falei assim, eu vou entrevistar gente que possa oferecer humanidades, possa oferecer cultura, possa oferecer democracia, possa oferecer saúde. As minhas primeiras lives é por que SUS, ciência. Aí, posso lembrar, Vladimir Safatli, ele veio falar de democracia. Acho que a ideia foi assim, vou botar as caras porque nesse momento eu preciso fazer alguma coisa maior do que ficar na academia. E eu encarei, depois dessa conversa com você, até pelo exemplo do seu pai, que isso não é uma seriedade menor, isso não é um demérito, né? Eu vou te dizer que, ao longo desse ano e pouco, eu tive uma pessoa que escreveu para mim dizendo assim, estou incomodado, meu paciente, estou incomodada de vê-lo no Instagram, porque você era um médico que tinha uma postura absolutamente profissional comigo, e agora você tem uma postura política, até agressiva às vezes. Nenhuma outra pessoa. Eu tenho muitos pacientes, tanto no HC quanto no consultório. E aí foi uma coisa de eu tentar discutir que é artificial as pessoas verem, os profissionais de saúde mental, os profissionais de saúde, e o Rossandro pode me confirmar se isso aconteceu com você, eu sou um ser social. Sim. Eu sou um homem isento, eu sou uma pessoa absolutamente isenta quando eu estou atendendo o meu paciente. Mas quando eu sou um ser social, eu posso falar o que eu quiser e me posicionar da forma que eu quiser. Sim. Então, isso foi uma reinvenção. A possibilidade de falar de psiquiatria, a possibilidade de falar de política, a possibilidade de me opor a tudo que está acontecendo aí. E descobri gente legal, ouvi o Rossandro falar, ouvi você, ouvi um monte de gente legal falar, e ouvi o Brasil que eu não quero falar comigo. Gente que diz assim, volta para a Grécia, eu nem grego sou brasileiro. Volta para a Grécia. Volta para a Grécia e vai para Cuba, né? Principalmente. Vai para Cuba. Você fala, e o Lula? Qualquer coisa que você fale, vira e o Lula. Né? Gente que diz assim, eu sei onde você mora. Isso é complicado. Gente que diz assim, ó, você toma cuidado porque você está incomodando. Mas esse é o Brasil. Quer dizer, eu não tinha essa percepção do Brasil. É muito mais desagradável, é muito mais triste. O que o Rossandro falou agora é mais uma das coisas que me deixa envergonhado, né? Porque esse país é assim mesmo e a gente, às vezes, não se dá conta. Então, esse contato com as pessoas... Desculpe se eu estou me alongando, mas a partir disso, eu fui convidado para fazer uma live falando de psiquiatria e literatura na União Brasileira de Escritores. Depois fui falar na USP, no Instituto de Relações Internacionais. Quer dizer, eu conheci gente que eu era ídolo, né? O Gária Matos, um monte de gente que eu era ídolo, e agora eu estava conversando com essas pessoas de outras áreas. Então, para mim, está sendo uma experiência linda. Você uma vez falou de monetizar. Eu não monetizo nada, não ganho nada. Ganho uma xícara, uma caneca, etc. Mas não importa. Eu amo poder estudar assuntos diversos e poder aprender. Isso, para mim, está sendo uma coisa muito legal. E eu tinha 300 seguidores. Um ano depois, eu estou com quase 20 mil seguidores, 19 mil e tanto. Acho que é um projeto
sucesso. Eu não mostro a bunda, não mostro os peitos, eu não vou chegar a 250 mil seguidores. Não faz dancinha, doutor? Não faço dancinha, né? Não vendo shampoo. Mas acho que o depoimento que você deu agora é algo que eu vejo bastante e que eu vi também com o meu pai, que vocês conhecem bem, que é justamente de vencer o preconceito com as redes sociais. E para quem é da academia, ou seja, existe a galera ou o mundo da autoridade digital, que são pessoas que se tornaram conhecidas na rede e construíram a sua autoridade ou a sua credibilidade das coisas que falam na rede, não necessariamente na academia, e as pessoas que têm uma autoridade real, mas que, com certeza, a maioria delas não está no digital, ou seja, não fez a transformação de colocar a sua autoridade também no meio digital. Rossandro, quando você começou essa atuação, você sentiu aquela rejeição dos pares ou do pessoal da faculdade, o pessoal da academia? Esse é o clássico. Se não passar por isso, não passa pelo batismo de fogo. É um batismo de fogo. Não, você na verdade, o doutor Taki é da área da psiquiatria, mas ele é médico, então tem uma coisa. Deixa eu chamar de doutor Taki. Não enche o saco em live, não enche o saco, me chama de Taki. Depois eu vou pedir pro Taki. Você acabou explicando o que é o psiquiatra. O Taki tem que explicar o que é o psicólogo, então. Tá joia. Então, na verdade, na psicologia tem uma outra coisa. Na psicologia, eu comecei a ser criticado antes mesmo, porque eu fui treinado para não ganhar dinheiro. Psicólogo bom morre de fome. Então, assim, como meu consultório era muito bom, era muito cheio, as pessoas diziam que tinha alguma coisa estranha, sabe? Diziam que eu fazia alguma coisa lá exótica, que eu não sei o que era. Tão engraçado, cada teoria conspiratória. Não, como é que ele pode ter tanto paciente? E aí, quando eu fui para as redes sociais, né, é claro que a gente passa por aquela ideia, você está vulgarizando, você está... E uma vez eu conversando com seu pai, o Cortella, ele falou que também já passou por isso, né? Das pessoas dizerem que ele estava vulgarizando e banalizando a filosofia, como se a filosofia devesse ficar restrita ali aos pequenos ciclos de quem consegue chegar numa pós-graduação. Eu senti que tem um gozo, para usar um termo bem psiquiátrico, psicológico, Pedro, um gozo nas pessoas que querem não se fazer entender. Elas querem que só elas compreendam elas e que nada daquilo possa ser trazido para os mortais. Então elas têm um prazer. Parece uma coisa esotérica, fechada ali, sabe? Num círculo em que você tem que fazer iniciações. E, na verdade, nós trabalhamos com tanto filosofia, como história, como psiquiatria, como psicologia, com informações que ajudam muito as pessoas a melhorar a vida delas. E, embora nós não façamos terapia quando fazemos uma live como essa por aqui agora, ou quando o Tutaki vai lá e faz todas as lives que ele faz, tem um caráter terapêutico a fala. A gente, se tem essas pessoas aí, que acusa, que tem essas pessoas mais que representam, e que com a internet a gente sabe que... Você lembra daquele desenho do Pateta, quando ele entrava no carro e mudava a personalidade? Né? Então, assim, a internet ela tem esse papel, ela tem estudo sobre isso. A pessoa nem é tão braba assim. Se fosse na sua frente no shopping, ela jamais diria: eu sei onde você mora, você está me incomodando. Sabe? É grito de cachorro que late, mas não morde. Também, por outro lado, tem aquelas pessoas que colocam lá, aquela live salvou minha vida, aquele vídeo para mim foi importante na minha vida, naquela noite eu assisti, numa noite de desespero, eu salvei meu casamento por causa de uma frase. A gente sabe que não é o que a gente diz, é o que a gente diz junto com a condição psicológica que o outro está pronto para receber. Então, por que eu vou incomodar alguns pares, deixar de atender tanta gente? Aí não dá mais. E depois de um certo tempo, você vai ficando maduro, aí você faz, gente, que se lixe quem quer pensar e emitir opinião aí, meu respeito, não dá mais, né? Tô perto, eu faço 50 esse ano, cara, então eu já tô me sentindo cada vez mais eu. É engraçado, né? Desculpe a falta de modéstia, mas o cara fala para mim que eu deixei de fazer vida acadêmica, eu publiquei meu 40º livro agora. Então não enche o saco. Né? E acho que a tradição que você tem, que os intelectuais, o meu amado amigo, pai do Pedro, etc., tem, não é uma tradição nova. O Émile Zola, quando vira um homem, um intelectual político, vai lá e entra no caso Dreyfus, eu acuso, né? O Jaspers,
que é um grande filósofo, primeiro psiquiatra, escreveu um grande tratado de psicopatologia, depois filósofo. Ele tinha um programa de rádio né, na Suíça, onde semanalmente ele falava de filosofia para as pessoas. Né? O Sartre é um modelo de intelectual político. O cara sai da academia e vai na rua, vai brigar, vai... Eu acho que no Brasil, acho que a gente não está muito acostumado com isso, né? Os intelectuais da academia assumirem posições políticas. Isso, às vezes... Agora não, né? Acho que tem teu pai, tem o Karnal, tem alguns outros intelectuais que vêm da academia. Eu só queria dizer uma frase, você me provocou aí, a coisa do psiquiatra e do psicólogo. Uhum. O Rossano já falou da formação médica, etc. Mas eu vou dizer para você que eu não trabalho pelo bem do meu trabalho sem uma equipe multidisciplinar. Muitas vezes o meu paciente é salvo pelo terapeuta e não por mim. Então, infelizmente, a gente tem uma coisa rançosa. Eu vi outro dia um cara com uma depressão gravíssima que o terapeuta dizia assim, não é para ir no psicólogo, no psiquiatra ainda, não é. O cara ia se matar e não era para ir no psiquiatra. Tem psiquiatra que faz uma psiquiatria sem mente e um psicólogo que faz uma psicologia sem cérebro. Não dá para ser, cara. Não dá para ser. Todos os tratamentos psiquiátricos, psicológicos, vamos falar de tratamentos em saúde mental, todos os trabalhos de pesquisa mostram que o tratamento associado é muito melhor, muito mais eficaz e muito mais duradouro quando associado do que atomizar desse jeito. Então, é de uma tolice, é de uma ignorância, é de uma má fé com o seu paciente, né? É proteção de mercado. Nossa. Não é? É muito feio fazer isso, né? Eu acho que você falou que nós estamos na sala de casa, eu já peguei um vinho falando com amigos, tá? Oh, maravilha. Eu deveria ter me preparado melhor. Eu estou aqui com a minha aguinha tradicional, mas... Ela também aqui, ó, mas que termine logo isso para a gente fazer isso ao vivo aí em São Paulo. A sua água é água de passarinho, passarinho não bebe. Tá. Na verdade, eu acho que me ajudou muito quando eu estava fazendo ensino médio, que era na época científico, né? Chamava. Bombou um cara chamado Fritjof Capra, né? E aí eu criei um grupo de estudo com meus amigos para estudar o tal da física ponto de mutação e estudar ele, a ideia do paradigma, das epistemes e de perceber as interconexões entre os saberes. Quando eu entrei na universidade, eu já entrei com aquela ideia assim, cara, é isso aqui, né? E quando eu fui fazer o mestrado, foi sobre saúde e interdisciplinaridade, né? Então, assim, justamente porque eu percebia claramente que se você compartimentalizar, você não consegue ajudar e resolver. Fica muito limitado. É realmente isso aí de estudo. Agora eu acho que a gente tem que entrar num ponto do que o Taki falou, que a gente consegue, no mundo digital hoje, chegar mais longe. Ou seja, a gente está tendo essa discussão com... Eu estou falando aqui com vocês dois caras da academia que têm, enfim... uma carreira baseada em coisas concretas, reais, e o conteúdo de vocês hoje atinge muitas pessoas. Ao mesmo tempo que muitos culpam o mundo digital e a presença nas redes sociais ao emburrecimento das novas gerações, a superficialidade que todo mundo atinge hoje. Isso é um paradoxo? Ou seja, como vocês veem isso, né? Eu vejo de vários aspectos. Primeiro, assim, a gente sabe, nós sabemos, eu, você, o Taki sabe, que existe um jogo pesado das Big Techs para criar bolhas, algoritmos que faz você só comunicar com quem pensa como você, e isso é uma das coisas que mais empobrece um ser humano. Conversar com quem eu digo que conversar com quem pensa como você, eu chamo de conversa das lagartixas. Eu penso isso e isso, outro faz, é mesmo. E eu acho isso outro, é mesmo. Isso não é um diálogo, gente, isso é um monólogo com gente compartilhando, então isso é triste, né? Fora isso, eu considero o YouTube, por exemplo, né? Eu considero um eletroencefalograma planetário para o sotaque. Porque, assim, lá você tem uma ideia do que mais dá audiência. Então, é o psiquismo planetário naquele ponto, né? Mas, claro que existe vida inteligente. Sabe quando, por exemplo, uma vez eu estava dando uma palestra em São Paulo, e porque quando a gente está inserido num momento histórico como esse, a gente tem uma tendência a deprimir.
quando a gente olha para a história num espectro maior, a gente mantém a esperança. Até um post que o professor colocou do Paulo Freire na rede social dele, muito inteligente sobre isso. É porque eu disse assim, gente, tá, beleza, temos um momento aí que se revela um monte de gente que a gente não sabia que existia com tanta força, mas ao mesmo tempo, sem diagnóstico não tem cura, eu preciso desse diagnóstico para poder chegar a um ponto lá. E outra coisa, no mundo em que você tem um Mário Sérgio Cortella como uma celebridade da internet, no mundo em que professores se tornam celebridades, há uma luz do fim do túnel. Porque a internet também representa, tem um livro chamado The Future of the Power, ele foi um assessor do Bill Clinton para políticas internacionais e é professor de Harvard. E ele mostra que existe uma coisa nova no mundo, que sempre houve transições de poder entre estados e empresas. Franceses, holandeses, espanhóis, portugueses, ingleses, aí depois Segunda Guerra americanos e agora a China, isso continua existindo. A transição do poder entre agentes políticos e não políticos continua existindo. Mas com a internet surgiu algo novo, que é a difusão do poder, né? Por exemplo, nós, com nossas redes sociais, nós estamos disputando audiência com TV aberta, com streaming, e claro, a gente está oferecendo conteúdo de qualidade. Então, essa difusão do poder, ela, obviamente, abriu a praça pública para todos, e aí uma cacofonia inicial. Digamos que a internet, para mim, é algo, e as redes sociais é algo como a energia nuclear, que a gente está usando ainda de forma tóxica, mas que hoje a energia nuclear, depois de Hiroshima e Nagasaki, hoje mesmo eu fiz um exame de contraste com radiação para poder saber se eu estava com Covid de novo, e não estou, graças a Deus. É só uma sinusite brava. Foi. Porque, né, claro, com Madame Curie, a energia nuclear, que foi mal utilizada no primeiro momento, gerou um aprendizado e hoje a gente está corrigindo. Então, hoje já tem a União Europeia querendo legislar sobre as Big Techs. Biden fez uma fala ontem muito forte com relação ao Facebook e que está matando gente por deixar que a mentira ocorra e 50% dos americanos não acreditam na vacina. Para você ver com o nível cultural, com o nível de... Quando chega nesse ambiente assim da manipulação psicológica, cultura, eu conheço pessoas que têm cultura, que estão assim, completamente alienadas, que têm conhecimento, né? Então, assim, quando chega na política tem uma coisa estranha, assim, a lógica não funciona absolutamente, é uma coisa impressionante. É uma coisa que eu concordo com você. Eu acho que você, Rossandra, é como eu, um otimista em relação às redes sociais, em meio a tanto pessimismo, em meio a tantas notícias ruins que a gente escuta. No episódio passado, eu conversei com um youtuber, o Pirula, que também é biólogo, cientista, e ele disse uma coisa que é muito verdade, que nas redes hoje a gente só procura a opinião daquilo que confirma o que a gente já está pensando, né? A gente só busca confirmação. Ninguém está procurando mudar de ideia e dificilmente você vai mudar de ideia dentro das redes e isso se torna muito perigoso. Mas a pergunta se mantém, tá? Que a gente está emburrecendo, estamos criando gerações mais limitadas assim no ato de pensar. Tá. Antes de dizer isso, eu vou lembrar um exemplo histórico. Quando teve a Revolução Industrial Inglesa, século XVIII, que as novas máquinas eram têxteis, né? As máquinas têxteis, etc., deixaram um monte de trabalhador desempregado, né? A Revolução Industrial teve esse lado, do ponto de vista social, bastante perverso. O que acontecia é que os caras invadiam as indústrias e destruíam as máquinas, como se a máquina fosse o seu inimigo, e não o dono da máquina. Né? Ou seja, não é isso? Você está destruindo... Mas traduz é bom legendar, viu? Nos dias de hoje é bom legendar. Traduz aí, professor. Você está destruindo ou você critica a internet e não o cara que está cuidando, o cara que está manipulando a internet, o cara que o uso da internet, o mau uso da internet, né? Eu acho que a gente pode discutir, né, o quanto a internet oferece uma democracia de divulgação científica, de leitura, né? Acho que tem uma coisa extremamente democrática de abertura de ideias. A gente pode discutir, sim, o quanto de alterações neuropsicológicas, o quanto crianças e pessoas que ficam muito tempo na internet têm de modificações cerebrais.
a gente pode discutir gente que é dependente de internet. Começa a surgir cada vez mais gente que é dependente de internet. A gente pode discutir como mudam os padrões de relacionamento afetivo e sexual a partir da internet. E isso é fato, você já tem dados na academia, assim. Tem. Já existem dados muito fortes a respeito de como se comporta memória, atenção, concentração e, basicamente, leitura a partir de tablets e a partir de coisas de internet. Cada vez que você privilegia um tipo de inteligência, você desprivilegia outra. Então, já existem, sim, estudos mostrando que a internet leva a uma atenção saltitante. Né? É um bombardeio de novos estímulos. Então, por exemplo, o cara no tablet, vamos falar de tablet, só para ter um exemplo, o cara lê na tela, ou então no tablet versus livro. Já tem estudos mostrando que o cara que lê o mesmo romance no tablet e um controle dele que lê no livro, ao final, quem grava mais? O cara que lê livro. Porque o livro tem a experiência tátil. A experiência tátil vai ao cérebro, é estímulo cerebral. Tem a experiência da cor. Não é lindo ver uma capa? Né? Infelizmente, a Kozak Naif morreu aí atrás, mas ela tinha capas lindas, quer dizer, você tem um outro estímulo. O cheiro do papel, eu gosto do cheiro do livro, tudo isso é estimulação. Então, o cara que lê no computador ou no tablet e lê no livro, a fixação de memória é maior no livro. O cara que lê aqui na internet, ele, em geral, por causa do número de estímulos, ele faz uma leitura saltitante, ele faz uma leitura diagonal, ele não tem muito tempo. O que isso acontece? O que isso faz acontecer? Ele tem uma leitura menos profunda. Né? Ele tem uma leitura onde, no final, é o pensamento lento, é a cognição lenta que você precisa ir entendendo a emoção do que você está lendo. Né? A leitura tem uma coisa, os caras mostraram uma outra coisa. Ler romances no papel e ler romances na internet, como é que era a empatia quando você era colocado em situações de relacionamento pessoal? No papel, o cara se tornava mais empático, porque ele aprofundava as emoções, aprofundava as situações. Na internet, você está lendo muito rápido. Você tem uma coisa saltitante de atenção. Isso fala muito do que a gente estava falando antes, né, professor? Das redes sociais, da internet, que só confirma a ideia de que quando você interage com o equipamento eletrônico, diminui a sua empatia. A gente tem aí nos últimos 30 anos uma queda no narcisismo, uma queda na empatia de 40% e um aumento no narcisismo de 53%. É a tempestade perfeita por causa, né, do que a gente está vendo hoje. Mas continue, é porque eu achei relevante. Desculpe, no mar de coisas que a gente pode discutir, você foi brilhante e lembrou uma coisa. Quando eu entro num site de pesquisa, né, no Wikipedia, ou Google, etc., é uma busca passiva, o cara me traz tudo. Eu não vou atrás. Então, quando você pesquisa, e nós fizemos pós, etc., você chega num ponto, você fala, caramba, isso aqui, eu preciso aprofundar mais esse ponto, e você vai atrás do ponto. É uma busca ativa da tua dúvida. A busca passiva, por causa do algoritmo, que o Pedro sabe melhor do que eu, o cara te manda aquilo que você quer ouvir, aquilo que você está acostumado a procurar. E você falou algo muito legal. Eu procuro na internet quem pensa igual a mim. Né? Então, eu não tenho o contraditório. Falando daquele negócio da atenção, tem uns estudos mostrando o seguinte: o pessoal mais novo acha um pé no saco. Pode falar pé no saco no seu programa, Pedro? Pode falar o que quiser. Tá. Pé no saco, uma encheção de saco, ler romances do século XIX no século XX, porque exige de você uma profundidade maior. Eu fico pensando, o cara que hoje, acostumado na internet, vai ler Em Busca do Tempo Perdido do Proust, onde o cara leva 100 páginas para discutir a sensação que ele tem no travesseiro,
e na casa maior é uma coisa lenta, tem uma outra coisa do tempo, né? Então, eu acho que a gente está fazendo, sim, gerações mais rápidas, mais superficiais em algumas coisas. Não sei o que vai acontecer. Certamente, é proibir ler na internet, proibir ler no tablet, mas acho que tem que ter um balanceamento. Da mesma maneira, escolas que hoje dão tablet para as crianças estudarem no tablet e não escrever. É um outro tipo de inteligência quando você escreve, né? Então, tem coisas boas e coisas ruins na internet. A gente precisa balancear. Tem gente na internet que salva vidas. O Rossano falou. Tem grupos que salvam a vida das pessoas. E tem pessoas que fazem bullying e matam gente através da internet. O problema não é a máquina, o problema é o cara que está por trás da máquina. Eu fico até preocupado, porque eu vou dar um depoimento pessoal para vocês aqui. Eu, de uns anos para cá, tenho tido muita dificuldade de me concentrar numa leitura mais profunda e numa leitura mais densa. E mais, de um ano para cá, isso acontece, as coisas se aceleraram tanto aqui, porque eu trabalho com audiovisual, sempre com muitos vídeos, e cada vez mais o consumo e a nossa produção é voltada para o vídeo. E eu baixei um negócio que é o acelerador do vídeo. Ou seja, eu assisto muita coisa na internet, então eu assisto tudo na velocidade 1,5, 2. Ou seja, quando eu vou assistindo 1, eu não consigo mais. Isso está me viciando a consumir cada vez mais e cada vez mais rápido. E assim, e a capacidade que eu tinha de sentar e ler um romance, eu sempre gostei muito de biografias, tenho várias biografias aqui que eram um prazer mesmo. Hoje em dia me perde porque me dá sono, né? E isso eu tenho 37 anos, não sei, alguém de 15, 16 que também descobre esse acelerador de vídeos e que também está ouvindo podcasts na velocidade 2, sabe? Isso me preocupa, sério. Você estava falando do livro aí, que a pessoa não consegue ler um livro hoje, eu trazendo um pouco mais para cá, tá? Que se você pegar, por exemplo, meus sobrinhos, uma série, por exemplo, de 5 anos atrás, quando eles veem assim, não, é velha, sabe? E aí, quando a gente coloca a série, porque ela tem um outro tempo, por exemplo, vamos imaginar que eles vão assistir aquela série de médica famosa, né? Como é o nome dela? Esqueci o nome de um ER. Plantão Médico. Plantão Médico. Os primeiros episódios, eles acham um saco. Aí, se eles assistirem, por exemplo, The New Amsterdam, que é uma que tem agora, que é já nessa velocidade de cada cena dura 30 segundos, aí eles ficam ligados, entendeu? Mesmo assim, ligados como? Acessando o celular, vendo a série. Ou seja, e aí a gente tem, claro, a gente já viu essas pesquisas que é a primeira geração que vai ser mais estúpida do que os pais, porque há uma perda de profundidade. Tem uma outra coisa que a gente chama de atenção parcial constante, que de fato, por exemplo, você sabe que fizeram um estudo em Harvard, se você ficar com o celular assim, não é assim com notificação, gente, é assim. Ele puxa 25% da sua atenção com aquela, será que alguém ligou? Será que tem uma notificação? Se você deixar a notificação ligada e você está aqui trabalhando um texto, fazendo um livro, fizer assim, ó, olhar para a notificação e voltar, você leva em média 14 minutos para voltar ao nível de concentração anterior. E eu lembrando que você falou do acelerador aí, eu faço o seguinte hoje, eu estava fazendo isso, Pedro, aí eu disse assim, a gente também tem que tomar umas decisões. A gente não pode esperar que lá fora decidam por nós. Então, por exemplo, quando é um conteúdo que não tem grande relevância para mim, por exemplo, saber a notícia do dia, eu boto na velocidade 2. Quando eu vou, por exemplo, escutar a professora Lúcia Helena Galvão, entendeu? Seu pai, né? Aí eu boto na velocidade 1, entendeu? Já meu pai eu boto na velocidade 3,5, meu pai. Não, mas aí eu entendo, a gente entende perfeitamente, porque afinal de contas... Aprovar todos aqueles vídeos lá, que vão no YouTube e nos outros canais, dá um trabalho tremendo. E eu realmente já ouvi aquilo 800 e 500 mil vezes. Então... Nós não vamos interpretar ele com esse Não vamos expô-lo aqui ao vivo na rede social, fica tranquilo no YouTube. Mas quer ver uma experiência que confirma muito isso? É quando eu viajo, né? Você vem numa BR, numa certa velocidade, e você vem tipo 100 km por hora. Quando você entra na cidade, você começa a sentir uma angústia, porque o carro tem que ficar lento. Aí, depois de um tempo, você entende que tem lombada, que tem cruzamento, que tem sinal.
E você veja que o organismo é o rápido devagar, né? A obra fantástica, inclusive ele fez uma entrevista maravilhosa, eles dois, com o Val no Harari, os dois conversando, um papo massa que tem na internet. Então, a gente tem que fazer escolhas, por exemplo, eu tenho que trabalhar, você trabalha com isso, eu trabalho com isso, Pedro, mas assim, a gente tem que escolher um horário do dia para eu vou desacelerar. E aí você entende por que o Val no Harari passa 2 meses meditando, gente. Ele se desconecta do mundo inteiro, sabe, para recuperar, sabe, aquela coisa. Por exemplo, ele não fica postando. Eu hoje, por exemplo, posto uma coisa por dia, e tem uma equipe para fazer isso, que é o pessoal da Play 9, você conhece, Pedro? Mas assim, porque eu hoje coloquei um controlador de internet, eu consegui chegar a ter no máximo 30 minutos de acesso de rede social. Olha que massa. Caramba, isso é muito bom. E aí eu comecei a perceber, por exemplo, para poder produzir, para poder aprender, eu tenho que desligar o web WhatsApp, eu tenho que desligar o celular, eu tenho que ficar aqui sentado. Senão, eu não aprendo. É simples assim. E eu não sou eu nunca fui aquele aluno disciplinado. Eu sempre fui, eu tenho déficit de atenção e hiperatividade. Então, para me concentrar, há um esforço e até uma dor, sabe? Porque eu fico balançando o pé, fazendo assim na cadeira. Minha esposa não fica perto de mim quando eu estou estudando, porque ela não aguenta, né? Porque eu tenho que fazer um movimento no corpo para me concentrar naquilo ali. Então, se eu não tomar a decisão de que eu preciso acelerar, mesmo que todo mundo esteja acelerando, aí eu vou ficar esperando que façam coisas que eu tenho que fazer. A gente também tem que ter um certo senso pessoal de direcionamento que está acontecendo. E também a responsabilidade de ajudar a sociedade a pensar isso. Aí, quando saiu aquela pesquisa que mostrou que os donos das startups do Vale do Silício não deixam os filhos ter acesso a celular e a tablets, gente, aqui foi uma bomba, né? Mas eu tenho uma filha de 2 anos, eu fico muito preocupado mesmo, porque eu já falei isso até em outro programa, que eu não faço ideia do mundo que ela vai viver, o que se vai fazer sentido para ela fazer faculdade, se ela vai ter, qual que vai ser a profissão dela, realmente não faço a menor ideia. Fala, tá. Desculpa, dá uma olhada, por exemplo, quando você recebe uma comunicação ou escrita de voz um pouco melhor no WhatsApp, né? Você falada ainda um pouco, tem o que a gente chama de prosódia da voz. A prosódia é o canto da voz, né? De alguma maneira dá para pegar alguma coisa afetiva, emocional. Agora você acelera 1,5 ou 2 vezes, ou seja, não está importando para você qual é a emoção que vem junto da mensagem. O que importa é ouvir a mensagem rápida. Eu fico pensando, tem algumas coisas humanas que são tão lindas, de uma coisa tão bela. Eu fico imaginando que as novas gerações vão achar um pé no saco assistir a Nouvelle Vague francesa, que tem um outro ritmo que não é o americano. Já imaginou? Os caras jovens vão assistir uma peça de teatro kabuki, que o cara demora 10 horas para levantar a mão, depois o cara demora 15 horas para... Os caras saem de lá matando os artistas japoneses, eles vão assistir. Essas coisas... Mais que isso... Fala, Pedro. Mais que isso, porque como a produção artística ela está voltada para retenção, ou seja, hoje em dia não se faz mais filme quase, se faz só séries, com muitos episódios e muitos capítulos, porque o que conta para a plataforma é a retenção, é o tempo que as pessoas estão passando naquilo, maratonando aquela série. Quanto mais tempo você está no Netflix, na Amazon, na Disney, no que seja, é o que importa. Então os roteiros também que a gente consome são orientados à retenção. Ou seja, quando o adolescente ele vê um filme que não dá uma deixa, ou seja, e o próprio cinema, ele é sempre um roteiro orientado a ter uma sequência. É sempre para deixar uma ponta solta, ele se frustra. A gente que cresceu vendo o filme, isso me irrita profundamente. Eu adoro cinema, mas isso me irrita profundamente que todo roteiro parece que ele tem que ter uma deixa. Parece que ele tem que ter um algo a mais, porque eles estão sempre preparando uma sequência, eles estão sempre preparando a próxima temporada, ou seja, uma temporada nunca se encerra, e aí no final é um final frustrante, porque eles alongaram tanto o roteiro e que eles tiveram que resolver tudo, porque quando acabou e foi cancelado, enfim. É uma coisa extremamente frustrante do Dark, sabe? Para quem é da nossa geração,
Só o homem que trabalha com isso está bravo com esse negócio. Então, exatamente. Imagina, mas a gente vê, por exemplo, aqui em casa a pessoa não gosta de assistir filme comigo, não, porque eu fico dizendo tudo que vai acontecer, porque é tão previsível. Claro, tudo bem, eu lido com comportamento humano, mas, gente, é tão previsível que eu já, vai acontecer isso. Eu chego a antecipar a fala do cara, meu sobrinho fica puto comigo, aí eu me divirto com isso. Mas isso vai muito da área que você estuda. Eu acho que a psiquiatria não entra nessa área, mas a questão dos arquétipos e Jung, e Neumann, né? E isso vem muito no digital também, ou seja, as pessoas constroem o seu Instagram e o Instagram, as suas. Isso é ensinado, né? Também para você definir um arquétipo que vai ser o tom de voz da sua comunicação, né? Você tem esse arquétipo dentro das suas redes, Rossandro? De uma comunicação, de saber, assim... Não, Você é o mago, você é o, sei lá, o aventureiro, sabe? Aquelas coisas. Tá, não. Assim, eu fiz isso com a empresa que eu abri de educação, a gente fez o arquétipo do quem seria a empresa de educação, né? Isso, exatamente. Isso foi importado para a área de marketing, muito disso, né? Mas isso é Jung, né? Mas assim, quando eu comecei a fazer rede social, eu pensei assim, eu preciso ser o mais real do que eu sou na rede social, do que eu sou perto, porque eu não quero que a pessoa me encontre depois e se decepcione. Por exemplo, quando eu comecei a fazer palestra, a primeira vez que eu vi que eu fiz uma palestra com teu pai, que eu fiquei debatendo com ele, eu me senti um cantor de barzinho com Roberto Carlos, entendeu? Então, mas eu conheci seu pai e fui jantar com seu pai e já tive outros contatos com seu pai e ele é aquele cara, né? Mas já teve pessoas que é muito decepcionante, que são pessoas que falam até de Deus na palestra, mas depois estão humilhando o motorista que vai pegar no aeroporto, estão humilhando o contratante, estão esnobando, estão arrogantes assim, no trato com as pessoas, e para mim não rola, eu não consigo às vezes nem mais assistir a pessoa, por mais que eu goste de conteúdo, quando eu assisto eu lembro de quem a pessoa é de fato, aí eu não consigo mais conceber, porque eu sei que aquilo não é uma verdade, né? E aí eu pensei assim, eu vou ser bem eu, né? Até o pessoal reclama, mas você não é tão você, porque você tem que fazer mais piada. Eu digo, não, mas eu não sou um cara que faz piada. Eu sou um cara que dentro de uma palestra, de 1 hora, num determinado contexto, sem planejar, aquilo surge. Agora, você quer que eu faça um vídeo de 30 segundos por rios com uma piada? Eu não sou humorista, gente. Aí eu tive que enquadrar a galera para poder o pessoal entender que, né, eu até tentei, achei ridículo. Teve curtida pra caramba, mas eu senti um palhaço. Não importa. Não, peraí. Deixa eu ser eu mesmo, porque uma coisa é você estar falando num contexto, né, Taki? Desenvolvendo uma fala, e ali calha que você conta uma história que tem um humor, que a vida humana também é um drama e um grande humor. Agora, eu parar só para fazer aquele recorte do humor, não é minha vibe, eu não sou TikToker de humor. Então não vai chegar nisso aí. Encontrar a sua própria voz, como o Taki encontrou, né? Dentro das entrevistas. Hoje em dia, doutor. já ia vir o doutor de novo, no final da entrevista, mas Taki, a preocupação. Teve uma recaída. A preocupação com a produção do conteúdo, hoje eu acho que é muito mais nas pautas que você levanta antes de escolher os entrevistados, é isso, né? E como eu te disse, me dá muito tesão a semana inteira estudar um assunto que não é médico, não é psiquiátrico, para me preparar. Eu só queria pegar uma deixa do que o Rossandro falou, que a internet também é o mar da hipocrisia. A internet também é o que você gostaria que eu fosse, né? Você pode até começar muito autêntico, mas depois você começa a ver qual é o assunto que me dá mais like, qual é o tema que me dá mais like. Eu posso me tornar monarquista, vegetariano, defensor dos animais, eu posso me tornar qualquer coisa. Ou seja, a máquina modifica o dono da máquina, né? Na medida que eu tenho que fazer, eu tenho que buscar o meu público, né? Eu tenho que saber o que os caras gostam para eu ser isso, né? E aí, o que é o cancelamento? Cancelamento é quando eu dou um fora e falo aquilo que eu penso mesmo. Não é? Aí você vai ser cancelado. Esse é o cara. Aí xinga o cara. Esse sou eu, cancela. Então você não pode ser sincero na rede social. Esse é o jeito aí que os caras fazem. Mas aí eu tenho uma dúvida. Como que
Ou seja, é papel de quem tem autoridade real combater quem tem apenas autoridade digital? Ou seja, na área do desenvolvimento pessoal, na área da autoajuda, nós temos, e não é uma coisa da internet, nós já tínhamos, mas a internet talvez popularizou ainda mais os gurus. Temos pessoas aí que tanto se colocam como referências e se dispõem a ajudar as pessoas sem ter base nenhuma da academia, ou seja, comprovação técnica com isso, como temos pessoas que medicam, né? Tá, que charlatães aí que inventam pílulas e medicam e divulgam nas suas redes estimulantes mentais, e pílula para você se concentrar mais, pílula para sei lá o quê, zootrópicos, não trópicos, sei lá o quê. Isso é muito divulgado e é papel nosso, de quem... Nossa, eu já estou me colocando com vocês, mas é papel de quem tem a bagagem e a ética necessária a combater isso. Como que vocês veem esse mundo de gurus? Eu estendo isso para o Rossandro também, porque ele está cansado de ver gente que constrói grandes sistemas psicológicos de salvação da alma. O cara está salvando não só a sua atual reencarnação, como mais duas, com o método dele, né? Então, depende. Tem gente que me diz o seguinte: eu não vou dar murro em ponta de faca. O mundo é assim e não vai dar, não vai acontecer. Se você pega uma personalidade um pouco mais... que tem uma leitura da realidade, de que a realidade pouco se modificará, faça o que eu fizer, ele vai dizer, eu vou fazer o meu trabalho e não vou brigar com isso. Se você pegar uma personalidade talvez mais quixotesca, mais utópica, como a minha, eu vou achar que eu tenho o dever de dizer para as pessoas, eu sou a verdade e a luz. Eu é que estou falando sério, o cara é um tremendo picareta. O cara é mesmo um tremendo picareta. Não sei, eu não sei se isso, ainda não sei te dizer se isso dá certo. Mas vocês não acham que a academia, ao minar as iniciativas de profissionais como o Rossandro, ou como você mesmo, Taki, abriu espaço para essa turma, exatamente. Claro que não é a única variável explicativa, né, para isso, Pedro. Assim, a gente não tem como negar que essa coisa de deixar tudo lá encastelado no mundo acadêmico, né, dos PIBICs, das teses, termina que a gente não acessa, e quando a gente vai falar, a gente não consegue se fazer compreender, e pedagogia é, sobretudo, se fazer entender. Se a gente pensar assim, quais foram os meus melhores professores? Eles eram brilhantes no conhecimento, mas por que eu ficava com eles? Porque eles eram brilhantes na transmissão. Porque eu tinha professores brilhantes no conhecimento, mas que eram incapazes de transmitir. E o que a gente está aqui na internet é perceber que, já com os alunos, se a gente conseguir aprender a atenção dos alunos, eles não queriam sair da nossa aula, que acontecia comigo, porque eu queria ser como um professor meu de psiquiatria, que até hoje é uma referência para mim, que é Edmundo Gaudêncio, que era amigo da minha mãe, e que foi por causa dele que eu fiz psicologia. Então, eles faziam uma aula, ninguém saía, era sexta-feira à noite, ninguém ia embora, né? Então, assim, aí eu queria ser esse cara, eu queria falar e encantar. E aí você percebe que você pode fazer isso na sala de aula, pode fazer isso na internet, então é uma grande contribuição. E aí a gente tem que enfrentar esse mundo da academia. Aí a gente vai para a internet, finalmente falar, e encontra um outro rival, que já são as pessoas que entenderam que existe uma indústria da saúde mental, porque já se aventava que o século XXI seria um grande século em que a saúde mental seria uma grande demanda da sociedade, aumento do quadro de depressão, de ideação e de realização suicida, e já estava no radar das ciências do comportamento, né, Taki? A gente sabia disso ali, desde os anos 70, quando se começa a psicologia positiva, já estava no radar isso. Entra a internet, a pandemia explicita isso, aí depois vem os cursos, né? Eu faço curso no Hotmart, aí o pessoal que vem, tem que dizer frases assim, assim, eu digo, não, vai vender menos, deixa vender menos. Se você me ouvir falando assim, eu vou mudar a sua vida em uma semana, meu amigo, me ejete do planeta. Se você me ouvir dizendo, eu criei um método revolucionário, gente, eu não sou Freud, certo? Eu tenho consciência
de que eu não sou um gênio, eu sou um ser humano em busca do conhecimento. Então, eu vendo o curso, isso não é uma terapia, isso não substitui a terapia, é uma proposta de uma jornada de conhecimento e autoconhecimento, eu não vou mudar a sua vida, isso aqui não é uma pílula mágica. Agora, a gente sabe que as pessoas gostam de ouvir isso, porque as pessoas querem alguém que diga, eu vou fazer por você. Sabe assim? Elas querem comprar a solução mais que isso. A solução. Eu lembro que uma vez eu atendi um paciente que ele era um endocrinologista, né? E ele chegou revoltado, assim, tá? E Pedro, na consulta. Eu vou deixar a endocrinologia, eu não aguento mais. Isso foi que houve, porque essa insatisfação tão particular. As pessoas não querem mais emagrecer, Rossandro. Não, elas querem o quê? Elas querem ser emagrecidas. Eu achei tão massa isso que ele falou. Sabe, cara? Elas chegam assim, olha, eu como isso, não quero mudar meus hábitos, eu quero emagrecer. Pô, não tem condição do negócio desse. As pessoas querem continuar infantis, querem continuar superficiais, querem continuar inconscientes, mas querem ser iluminadas. Gente, isso não existe. Mas alguém percebeu isso e diz, mas eu vendo para você. Né? Eu vendo uma pílula para melhorar sua memória, porque você de fato não quer estudar. Eu vendo um curso que... eu vou contar uma para vocês. Assim. Eu estava num avião, Manaus, São Paulo, à noite, tinha uma palestra em Gramado. Eu fiz uma palestra em Manaus à noite, peguei o voo 4 horas para São Paulo para chegar, para pegar Guarulhos, Porto Alegre e subir. Sabe como é a vida de palestrante, né? Não mais. E aí no voo, um desses grandes influencers de produtividade, que também é uma outra loucura, que caberia um papo só sobre isso, fez assim, ó, ele acordou, tirou a máscarazinha dele, eu estava na cadeira ao lado do corredor aqui dele, na poltrona 1, né, da frente, assim, na fileira 1. Aí ele foi lá, lavou o rosto, penteou o cabelo, ligou o tablet, botou o fone e começou a fazer uma gravação stories dele, assim, falando baixinho. Tá vendo aí, gente? Se você quer vencer na vida, olha só, eu tô trabalhando, 2 da manhã, Manaus e São Paulo aqui produzindo. Olha a galera do avião, aí todo mundo dormindo. Aí você depois fala porque você é um fracassado. Você dorme, meu irmão. Aí ele desligou o telefone, desligou o computador e botou a máscara. Gente, literalmente ele botou a máscara, né? Não só metaforicamente ele botou a máscara. Então, assim, porque as pessoas escutam isso, né? Quando as pessoas perguntam, Rossandro, como é? Conta a tua jornada. Eu conto, gente, é difícil, não é fácil, tem ralação. Desde a primeira pessoa que disse assim, Rossandro, você fala muito bem, o pessoal tem que conhecer no Brasil todo. Até isso acontecer foram 20 anos. Claro. E graças a Deus, porque em 20 anos eu amadureci pra caramba, de graças a Deus não terem me ouvido antes. Né? Então, assim, a gente tem que entender que nós temos que dormir, nós temos que aprender a sofrer, a validar a dor, nós temos que sentir nossa vulnerabilidade, nós não podemos vender super-heróis, isso é uma mentira. Por outro lado, e aí aqui fazendo um último adendo em relação a esse tema, algumas pessoas até que dão uma entrega legal, sabe? Eu considero assim, tipo, eles dão um gibi, e aí as pessoas, a partir daquele gibi, depois vão para uma coisa melhor. Agora, para você tirar o joio do trigo, é uma busca pessoal. Otaque, mas você acha que a solução para isso é legislativa? Proibir, censurar? Como é que faz isso? Né? Eu acho que como é que você vai censurar conteúdo? Né? Como é que de maneira legislativa você vai diferenciar quem está falando as verdades científicas e quem está sendo charlatão? Não dá. Como se na academia só tivesse santo também. Eu acho que a outra coisa o Rossandro começou a falar isso, quer dizer, que agora qualquer um se arvora doutor em qualquer coisa. Né? Lembra aquela frase do Humberto Eco, que no passado o cara falava uma besteira, os caras do bar lá mandavam ele calar a boca, ele ficava quieto. Hoje ele fala na internet, né? E ele assume uma importância, uma arrogância de quem tem algo muito especial para falar. Né? Então, acho que tem uns fariseus que sabem que estão mentindo. E tem uns caras que, vou usar delirantemente, acham que estão falando alguma coisa muito séria. Né? E para ter uma coisa mais importante ainda, ele acha que ele sabe algo que ninguém sabe.
né? Ele conhece uma teoria da conspiração, uma teoria própria dele que ninguém nunca descobriu. Por isso ele é especial, né? Ou seja, tem um bando de fariseu e um bando de maluco, no sentido amplo, explorando as pessoas na internet. É verdade, é verdade. Gente, eu não poderia agradecer mais por esse papo. Eu vou ter que cortar aqui, porque senão a gente vai embora a madrugada dentro. Se eu ia ocupar vocês, porque, cara, tem tanto assunto, porque vocês tocaram só. Eu tinha ainda na minha pauta coisas tipo. Então tá, continuando essa conversa que a gente falou. Então as pessoas são maiores que as instituições. Hoje em dia o que dá credibilidade para um cara é o número de seguidores ou é os títulos que antigamente ele tinha na parede do consultório ou as universidades que ele passou, os títulos que ele conquistou, mas isso fica para um outro papo. Eu agradeço. Você está fazendo uma coisa que você criticou nos filmes. Você está deixando. Eu estou vendendo o próximo programa, né? Você vê como é algo que é um arquétipo, já está dentro de mim já está dentro de mim, eu respondo de acordo. Exato. Mas eu termino esse programa sempre perguntando assim, porque a gente fala de sempre, a gente critica, a gente fala de coisas ruins, a gente fala de coisas boas, mas eu acabo terminando perguntando assim, como consumidores de redes sociais, não sei se o TAC já está consumindo mais e fazendo, porque eu acho que quando a gente falou antes de você começar as lives, você não consumia tanto, mas quem você segue, Dr. TAC Cordaz? Eu sigo gente que vale a pena ser ouvida, né? Entre eles o seu pai, gente que me ensina muito. Eu sigo sites de liberdade, eu cito sites de saúde, eu cito sites de expressão cultural e, claro, eu sou um homem político, eu sigo sites de política oposicionista nesse momento. Essa é uma outra coisa. Nesse momento, isso é o que me interessa. Daqui a pouco eu posso mudar. Sim. Eu posso mudar os meus interesses pessoais, mas nesse momento é isso que eu sigo. Você, você já foi no meu programa humilde, agora é a vez do Rossandro. Eu estou convidando no ar, então ele não pode recusar. Boa. Fala, Rossandro. Já tá aceito o convite, tá? Com certeza, com alegria. Bom, o que eu sigo? Eu sigo basicamente o que o Taco falou também. Eu sigo sites de política, é claro que com uma visão... Vamos dar os nomes, vamos dar os nomes aos bois aqui. Ah, tá. Eu por exemplo, eu gosto É que eu costumo perguntar, porque redes sociais são de pessoas conectadas. Tá. Pessoas que seguem pessoas. Quem você segue? Eu assisto o My News, adoro o My News. Eu assisto a Gabriela Priori, eu assisto... Tem nomes que eu não lembro, né? Tem pessoas que eu não lembro o nome, mas assim, eu gosto muito. Mas eu também faço um exercício mental, aí no dia que eu tô bem, tá? No dia que eu tô bem, de ouvir o contraditório. Então, por exemplo, eu tenho no meu aplicativo aqui CNN e Fox News. Então, Biden fez a opinião dele, eu vou e vejo os dois. Tem hora que eu não consigo terminar de ler a matéria da Fox. Pelo título já, entendeu? Mas eu faço esse exercício, porque eu tenho que entender como é que o outro lado pensa. Eu tenho pessoas da minha vida pessoal que pensam diferente e eu preciso fazer um exercício de convivência em nome de um amor muito maior do que essas diferenças, mas tem pessoas que de fato aí não dá, porque não, é tóxico demais, já da convivência e tal. Eu me preocupo muito com os rescaldos de tudo isso que está acontecendo, desse divisionismo nas relações afetivas. Isso é uma preocupação minha. Tem estudos acadêmicos sobre isso muito forte. Desde a eleição Trump-Hillary, que tem famílias que nunca mais voltaram a falar nos Estados Unidos, e vários estudos foram feitos até desde então, né? Então, assim, mas eu também gosto de escutar coisas como yoga, gosto de escutar filosofia oriental, como se fosse para sair um pouco, sabe, dessa coisa. Eu escuto notícia todo dia, eu sou uma pessoa que gosta de acompanhar as notícias, mas também não tanto quanto antes, porque estava me deixando mal. Então, basicamente, vejo lá o que está em pauta ali, alguma coisa que eu quero aprofundar, eu vejo. Aí eu assino coisas como a The Economist, para ter uma visão um pouco mais ampla do mundo, para não ficar aqui na caixinha daqui, né? E aí a gente vai criando ali uma visão de mundo um pouco mais
ampla possível, né? Ô, Pedro, a Fox. Fala, um pouco. O cara ouve Fox, daqui a pouco ele está ouvindo Jovem Pan, daqui a pouco ele está ouvindo... O cara é um cristão. Não é possível. O cara é um cristão. Ele ouve o contraditório. Só de coisa ruim. Mas você sabe, Taki, isso é um exercício que eu eventualmente faço, já fiz mais, de você entender eu também sou de esquerda, já me posicionei de esquerda nas minhas redes, então não é novidade para ninguém, mas você entender, seguir e entender como a direita ocupou esse espaço e a extrema-direita ocupou esse espaço foi porque eles chegaram lá nas redes sociais e ocuparam de um jeito diferente. Ou seja, porque eles já não estavam na academia, né? Eles já não estavam nos ciclos. A gente sabe que a academia, quando eles apontam que aquilo é um espaço de esquerda, existe um ponto aí. Existe um ponto que a gente... E se a gente entrar nesse papo aqui, a gente faz um programa inteiro só sobre política. Mas para entender, realmente eles construíram isso daqui nesse momento e o pessoal da esquerda boiou, né? Ou então o pessoal do outro campo político, ou o pessoal da academia boiou. Então, acho que é importante se colocar num papel de humildade para entender como eles chegaram lá e o que eles praticam. Mas, gente, diga lá, Taki. É importante entender a forma como eles fazem, mas não o conteúdo. O conteúdo, né, é a forma como eles fazem isso. Mas uma coisa que eu vejo também, sabe, tá aqui assim, por exemplo, eu vejo a partir do meu núcleo central familiar e vejo isso com amigos, né? Às vezes eles concordam com alguma pauta dessa galera da direita, mas na vida dessas pessoas elas têm uma dignidade muito grande. Mas elas foram capturadas por um ponto, sabe? Anti-aborto, aí só por causa disso ficaram capturadas ali e foram enredadas num processo, mas tem uma dignidade, uma grandeza na atitude cotidiana de vida. E em nome dessa visão que eu tento, inclusive, na minha rede, falar de forma mais ampla, né? E aqui fazendo uma fala para vocês assim, eu sou uma pessoa que a minha visão de mundo é uma visão de justiça social, é uma visão de entender a meritocracia como um crime, da forma como é colocada, a visão de entender que para o mundo ser bom, ele tem que ser justo, é dessa elite que vai lá e acha lindo um país de primeiro mundo e não entende que aquilo é fruto de educação e de acesso para muitos, quer que seja reproduzido aqui, mas quando a gente tenta fazer, aí não quer pegar voo com pobre, então aí isso é ridículo, né? E é uma elite que não entende contexto histórico. Exato, é aquele deslocamento e tal, né? E aí o que eu faço? Eu penso assim, poxa, se eu for falar só para quem pensa como eu vou criar uma bolha e só quem vai me escutar é quem já concorda comigo. Então eu procuro ficar um pouco mais neutro, estou dando uma posição pessoal, sem dizer que eu estou certo ou que eu estou errado. Eu fico assim, é preciso que haja alguém eu preciso falar um pouquinho ali no meio, sabe? Para chegar... Mas você não é cobrado por se posicionar? Eu sou cobrado por me posicionar. Eu digo assim, olha, eu penso assim, se a pessoa acompanhar a minha fala, ela vai perceber o que eu penso. Eu não preciso colocar lá um post assim, eu sou contra isso. Ela vai perceber os valores que estão ali. No momento que eu coloco um post bem explícito, o que acontece? Todo mundo que não concorda sai da minha rede e eu vou falar para os mesmos. Aí eu não consigo atingir. Então, eu acho que, como o Taki falou, eu achei muito massa quando ele falou, tem várias personalidades, por exemplo, ele é o mais combativo, eu tenho outros amigos que são mais combativos, e é válido, é uma posição, é um lugar, tem que ser autêntico. Eu sou naturalmente diplomata por natureza, desde criança, por questões até de sobrevivência de um contexto de separação conjugal, que gerou em minha necessidade de sobrevivência, sabe? E eu tinha que estar ali. Então, eu penso assim, nesse momento, eu quero que, de algum modo, eu continue falando também para esse pessoal, porque eu sei que em algum momento, muitos deles já estão começando a entender o jogo, né? Muitos deles já estão acordando, e o Ibope e os índices de aprovação mostram muito claramente isso, que tem uma massa ali do meio, que hoje é quem decide, né, gente? Tem sempre um grupo lá para a extrema-direita, que a gente não conhecia no Brasil, agora a gente conhece. Uhum. Sempre tem um grupo da esquerda, e a massa do meio é quem faz um pêndulo para cá e um pêndulo para lá. Então eu penso assim, eu sou parte daquele grupo que tenta falar para essa galera aqui, tá?
para falar, para trazer, para ver, ó, gente, calma, pensa aí. Então eu dou umas indiretas, eu vou ali, jogo, pontuo, e aí de vez em quando vem uns ataques, mas aí eu faço aquela coisa que a pessoa fica com raiva, mas ela não sai. Porque eu penso assim, eu vou te ajudar no teu desenvolvimento pessoal, mas de vez em quando eu vou dar um toquezinho na tua cabeça, tá? Sim. Bom, e saiba que esse toquezinho com esse sotaque é sempre bem-vindo nas minhas redes e sempre será bem-vindo aqui na minha casa. E se um dia a gente tiver esse vinho que o Dr. Taki sugeriu, que seja bem degustado aí, doutor. Gente, muito obrigado aos dois. Se você que nos ouve está nos assistindo e ouvindo no YouTube, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, sugira próximos entrevistados. Se você está ouvindo em alguma plataforma de áudio, siga o Tripé Podcast para a gente continuar aí atingindo muitas pessoas de diversas bolhas, de diversas ideias e pensamentos e que tentam aqui, como eu, encontrar pontos de vista sustentados por vários pés nesse tripé aqui que a gente constrói. Valeu, gente. Até semana que vem.